Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E como que você pode ser abençoado em nome do Senhor Jesus? Quando você deixar cair a ficha e entender e compreender a vontade de Deus para a sua vida. Quando você conhecer a vontade de Deus e aplicá-la na sua vida, então você será a própria bênção. Você será a própria bênção. Não é uma pessoa abençoada, mas a própria bênção. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quer dizer, eu sou a própria bênção. Depois ele disse assim: vós sois a luz do mundo, vocês também são a própria bênção. Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção. Então, como é que você pode ser uma bênção, a própria bênção? Ao invés de você ficar mendigando orações, bispo, ora por mim, ora para eu ter emprego, ora para minha saúde, ore para isso, para aquilo. Você ser a própria bênção e você mesmo orar e receber, porque Deus quer fazer de você a própria bênção, isto é, Ele quer fazer morada dentro de você. É isso que Deus quer. Esse é o projeto de Deus. Agora, para você ser a própria bênção, para que você possa ser morada do Altíssimo, você tem que, obviamente, sacrificar a sua vida. Você tem que abrir mão da sua vida, das suas vontades, dos seus desejos, das suas cobiças. Você tem que abrir mão de tudo, inclusive dos seus sonhos e projetos pessoais. Mas isso, bispo, é muito difícil, eu sei que é difícil. Por isso é o sacrifício. É o sacrifício. Deus, para me salvar, ele teve que sacrificar o filho dele. Para ele salvar você, ele teve que sacrificar o filho dele. Então é sacrifício dele por nossa causa, sacrifício nosso pela causa dele. Olha só o que diz o texto sagrado. Aliás, foi o próprio Deus quem falou. Olha só o texto que ele fala. Por favor, preste atenção. Ele diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Eu sou o Senhor. Então, amiga e amigo,
Esse texto aí é tudo que Deus quer para você. Ele quer que você seja uma pessoa abençoada, sábia, rica, forte, saudável, tenha uma vida de qualidade. Porém, tudo isso depende de você primeiro conhecê-lo, entendê-lo, conhecê-lo. Quando você entende a Deus, quando você conhece o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo, quando você tem um encontro pessoal com Ele, aí você já não tem só informações dele, mas você o conhece pessoalmente. Porque o que nós verificamos aqui nesse texto é o seguinte: as pessoas têm muitas informações a respeito de Deus. Muitas informações. Quem sabe, você que está nos assistindo agora, você seja uma dessas pessoas. Você seja talvez um teólogo, uma teóloga. Talvez você seja aquela criatura que conheça a Bíblia de cor e salteado. Mas a sua vida tem sido pífia. O que adianta você conhecer, ter todas as informações bíblicas, mas a sua vida ser uma vida mesquinha, miserável, nos limites da vergonha e da humilhação? Não é verdade? Você tem conhecimento de que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará, mas está faltando tudo. Você tem conhecimento de que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas você só tem vida miserável, insignificante. Então, procure agora pensar comigo, raciocinar comigo. Eu não estou aqui querendo humilhar ninguém, nem colocá-lo para baixo. Eu quero chamar a sua atenção, porque de repente você seja uma pessoa como Satanás. Bispo, você está me chamando uma pessoa como Satanás? Não, eu quero que você entenda que Satanás é o próprio mal. O próprio mal, que é Satanás, tem informações completas a respeito da palavra de Deus. Ele conhece mais a Bíblia do que qualquer um de nós. Satanás conhece a Bíblia melhor do que qualquer teólogo desse mundo. No entanto, as informações que ele tem da Bíblia não fazem dele uma pessoa abençoada, não fazem dele uma pessoa reverter a situação dele e voltar à situação de anjo celestial, de arcanjo de Deus. Por quê? O caso dele não tem mais jeito, não tem mais solução. Ele sempre vai ser o que é, mesmo tendo todas as informações a respeito de Deus. Assim também são os religiosos. Os religiosos reúnem todas as informações bíblicas, especialmente aqueles versículos chaves da Bíblia. Os versículos que dizem, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas você não descansa, você trabalha, e o seu trabalho não rende nada. Você vive uma vida mesquinha, como eu disse, nos limites da miséria. Por quê? Mesmo você tendo conhecimentos, informações bíblicas, você ainda tem vivido uma vida infeliz. Por que isso? Porque você conhece a Bíblia, mas não conhece o autor da Bíblia. Você tem informações bíblicas, mas você não tem o conhecimento de Deus. Você não teve uma experiência com Ele.
Você tem informações bíblicas, mas não tem o conhecimento de Deus. Aí que está o grande problema das pessoas. Eu creio um dos maiores problemas das pessoas. Elas têm informações celestiais. Elas têm informações que podem levá-las ao auge da vida, serem abençoadas, serem gloriosamente abençoadas, serem a própria bênção, conhecerem mesmo, entender a Deus e conhecê-lo. Mas, ainda assim, essas pessoas não conhecem o Senhor que falou esse texto que aí está. Deixa eu falar para você, minha amiga e meu amigo, uma experiência pessoal. Eu levei um ano, pelo menos, ouvindo a palavra de Deus. Eu conheci a palavra de Deus. E todas as vezes que eu ia na igreja e ouvia as mensagens, eu conferia uns textos bíblicos. Então, as informações que eu fui adquirindo da palavra de Deus mudou a minha maneira de pensar. Então, aqueles pensamentos vazios, religiosos que eu tinha, aqueles pensamentos não valiam mais de nada. Eu os desprezei, eu deletei da minha mente e me agarrei aos conhecimentos bíblicos da palavra de Deus. Mesmo assim, eu não conhecia a Deus, eu não conhecia o Senhor Jesus. O pastor falava de Jesus com muita propriedade, mas eu não o conhecia. Então eu ouvia histórias, eu acreditava nessas histórias, eu cria nessas histórias, mas eu não tinha conhecimento do autor, o autor da palavra de Deus. Por que eu não tinha esse conhecimento? Porque não é que Deus não quisesse se revelar para mim, mas é porque eu não queria abrir mão da minha vida. Eu não queria depositar minha vida no altar, porque era isso que ele queria. Ele queria, as informações bíblicas nos conduzem ao altar para a gente depositar a nossa vida lá no altar diante do Altíssimo. Mas eu não queria isso. Eu não queria abrir mão da minha liberdade de fazer o que eu queria, de realizar os meus próprios sonhos, enfim, de viver uma vida como todo mundo vive nesse mundo. Eu não queria abrir mão disso. Então, durante um ano, eu vinha compreendendo as informações bíblicas, mas eu não conhecia o Senhor. Até que um dia, eu cheguei no fundo do poço. E quando eu cheguei no fundo do poço, quando não tinha ninguém para me ajudar, então eu olhei para o alto e invoquei esse Deus que eu tinha informações. Eu invoquei de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Quer dizer, no fundo do poço, eu coloquei a minha vida no altar e disse, sim, Senhor, eu me rendo, finalmente eu entrego a minha vida para Ti. Foi quando, então, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, me revelou, me apresentou o Filho dele, Jesus. Desde então, eu não quis fazer outra coisa na vida do que levar para outras pessoas esse conhecimento, para que elas pudessem ter, no mínimo, o mesmo que eu tinha recebido. Então, a partir desse dia, e isso já fazem 55 anos, o meu sonho, os meus projetos
deixaram de ser meus para serem os de Deus. Eu passei a perseguir a vontade de Deus, a fazer a vontade do meu Senhor, do Senhor que se havia revelado para mim. E é por isso que surgiu a Igreja Universal do Reino de Deus, porque depois que eu tive o meu encontro com Ele, então as coisas mudaram na minha vida. E é isso que Deus quer fazer com você. Quando você conhecê-lo, quando você entender a Deus e conhecê-lo pessoalmente, não conhecer apenas a sua palavra, mas conhecê-lo na sua essência, em toda a sua essência. Então você será a própria bênção. É por isso que Deus fala assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer. E me conhecer. Então, essa glória me foi concedida. A glória de ter conhecido o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa riqueza, essa glória, aí sim, eu posso me gloriar. Eu posso me gloriar, porque é algo indescritível. Eu tento passar para vocês, eu tento transferir essa riqueza para vocês, mas eu sei que eu tenho a dificuldade de comunicar isso. Eu tenho dificuldade de passar para vocês aquilo que está dentro de mim. Mas eu quero dizer para vocês que é isso que Deus quer para você. Ele quer fazer de você a própria bênção. Ao invés de você ficar mendigando, por favor, ore por mim, ore pelo meu filho, ore pela minha mãe, ore, me dá um trabalho, etc, etc. Você não tem que ficar mendigando de ninguém, porque quando você conhece a Deus, você é a própria bênção. Essa é a fé sobrenatural. Agora, é claro, isso só acontece quando a pessoa coloca a sua vida inteira no altar. Então, nessa fogueira santa do Monte Sinai, eu sugiro a você fazer isso, não colocar apenas parte de você, porque quando você coloca a oferta no altar, você está colocando aquilo que representa você. E se você coloca aquilo que está sobrando, ou parte, ou 99,9% daquilo que você é, não vai resolver. Tem que ser 100%. Ou tudo ou nada. Porque a revelação do Altíssimo em nós é tudo. Quando Deus me deu o Espírito Santo, Ele me deu tudo. Ele não me deu parte do Espírito Santo. Ele não me deu uma medida do Espírito Santo. Não, Ele me deu todo o Espírito Santo. Ora, por que Ele me deu todo o Espírito Santo? Porque eu dei toda a minha vida, todo o meu futuro, tudo, eu abri mão de tudo pela causa dele. Então é tudo por tudo. Se você não entender isso, ou se você não quiser entender isso, não vai acontecer nada na sua vida. Não adianta você subir no altar com a fé meia boca, mais ou menos, perto do bom. Não, para Deus, o bom é inimigo do melhor. O bom é inimigo do melhor. Você tem que dar o melhor de si, ainda que o melhor de si sejam apenas 2 moedinhas, como o da viúva pobre. Não interessa, mas é o seu melhor, então que isso seja feito, que isso seja colocado no altar. É um desafio à sua própria fé, é um desafio à própria palavra de Deus. É tudo por tudo. Vamos ver se realmente isso funciona. Vamos ver se realmente isso é verdadeiro. Se você fizer como nós estamos falando, orientando, você vai arrebentar, você vai ser a própria bênção. Você vai ser a própria bênção, ao invés de ser mendigo de oração, pedindo de oração. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Você não tem que ficar comendo na minha mão, na mão de ninguém, você tem que comer na mão de Deus. Mas para isso, você tem que se entregar de verdade, colocar no altar dessa fogueira santa do Monte Sinai
toda a sua vida, é tudo por tudo. Oh, meu Deus, é tudo por tudo. Se não for assim, nem pense em subir o altar, porque a proposta do altar é sacrifício, não é sacrifácio, é sacrifício, é dor. Você sente, quando eu abri mão da minha vida, e eu tinha 19 anos de idade, eu estava começando a minha vida. Ora, minha amiga, meu amigo, quando eu fiz aquilo, eu fiz convicto do que eu estava fazendo. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu não fiz numa emoção, num sentimento, não. Eu fiz porque eu precisava daquilo. Eu tinha necessidade de me entregar 100% para poder receber o 100% de Deus. Eu tive necessidade de conhecer o Deus que eu tinha informações. Eu tinha muitas informações, mas não conhecia, não adiantava nada. Satanás tem todas as informações bíblicas, mas não adianta nada. Então é assim, se você quer mudar de vida, você tem que conhecer a Deus. Para conhecê-lo, você tem que entregar 100%. Do contrário, não tem negócio. Não tem negócio, não tem casamento, não tem aliança. Essa é a realidade. Você pode receber até bênçãozinhas, você pode receber migalhas, mas Deus não quer dar migalha para ninguém. Deus quer dar a própria vida dele. Por isso ele diz, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor. Aleluia. Essa é a glória que nós trazemos dentro de nós. Essa é a riqueza que nós passamos para as pessoas. É isso que nós estamos tentando passar para você. Uma riqueza incalculável. Uma riqueza que não se pode roubar. Ninguém pode roubar essa riqueza. Nem o diabo, nem o inferno, nem o mundo. Problemas, dificuldades, tribulações, lutas, nada poderá tirar, arrancar de dentro de nós esta glória. A glória de entender e conhecer aquele que nos deu a vida. Você vai ver um testemunho agora, e esse testemunho, com certeza, vai ajudá-lo a entender o que é a fogueira santa do Monte Sinai. Por favor, vamos rodar. Meu nome é Luiz Cláudio, sou empresário e advogado, tenho 43 anos, sou carioca. Tive uma infância muito difícil. O meu pai, como ele saiu de casa, ele só dava só o essencial, então eu tive uma vida muito limitada. E quando eu cheguei à maioridade, eu não tinha completado meus estudos, eu fui para o quartel e ao sair do quartel, o único emprego que eu consegui foi de porteiro, que não precisava ter uma qualificação. E com 19 anos, quando eu entrei nesse emprego, eu vi que era um emprego muito tranquilo e eu falei, pô, eu vou me aposentar aqui. Ninguém vai me mandar embora. E a partir desse pensamento, ali começou meu Egito. Eu comecei a ser escravo daquele emprego, daquele comodismo, daquela sensação de bem-estar. Só que eu vivi exatamente na escravidão. A escravidão do salário baixo. Eu lembro que o maior aumento que eu tive, passado um ano, foi de R$50. E nesse emprego eu trabalhei por 15 anos. 15 anos vivendo no Egito. E ali, depois de 2 anos, eu conheci a minha esposa, casei com ela, achando que o meu salário de porteiro daria para suprir as necessidades de um casamento. Porque minha mãe tinha cedido uma casa muito pequena na entrada de uma comunidade, então a gente iria fugir do aluguel. Só que com 6 meses as dívidas começaram. A minha geladeira ela só tinha ovo e linguiça. A gente comia tudo do pior. Para a gente jogar o lixo fora, a gente tinha que cortar o rótulo e colocar do lado de fora para os vizinhos não verem o tipo de alimento que a gente comprava. E aí eu ia na gerente, pedia empréstimo bancário. Aí pedia um empréstimo. Na metade desse empréstimo ela pedia outro empréstimo. Eu chegava na frente da mesa dela, ela já falava, seu Luiz, eu não vou mais lhe emprestar. Me sentia fracassado sim. Eu lembro que a minha esposa dizia, você tem medo de sair desse emprego? Você tem medo? E eu falei, eu tenho medo. Porque por mais que seja um salário baixo, é um salário certo.
dar um plano de saúde, dar um ticket de refeição, em que eu vendia o ticket de refeição para comprar comida para casa. Eu recebia 2 vale-transporte, eu andava o percurso de 1 a pé para vender aquele vale-transporte para comprar comida para casa. E eu não sabia, não tinha uma direção, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. A minha mente não buscava uma saída. Eu realmente era escravo daquele emprego e mais escravo ainda da minha mente. Eu não tinha sonho. O único sonho que eu tinha era de me aposentar. E nessa época foi a época em que eu voltei para a igreja. Eu voltei para o lugar certo. Eu via que tinha mudança para a minha vida. A palavra que vinha de altar falava justamente isso. Você pode mudar de vida. O altar muda a sua vida. É só você crer, é só você praticar. Pratica o que nós estamos pregando aqui que sua vida vai mudar. Eu criei naquela palavra. Aquela palavra entrou dentro de mim como um raio. Eu falei, eu posso. A minha vida vai mudar. Na semana seguinte começou a Fogueira Santa. E eu entendi a Fogueira Santa. O que era a Fogueira Santa? Como vinda do alto de Deus. E eu participei da Fogueira Santa. Eu subi ao altar, peguei aquele envelope. Durante aquele período eu construí o meu sacrifício. Eu entreguei a vida no altar. Eu não entreguei só um voto. Não foi só um voto financeiro. Eu vivi aquela campanha durante aquele período todo. E quando chegou o dia de entregar o voto, que eu subi ao altar, eu entreguei o meu perfeito sacrifício, eu saí do altar com a mente mudada. Mas desci como porteiro. Eu desci o mesmo Luiz Cláudio, aparentemente, mas a mente era outra. A mente era outra. Teve um dia que eu, passando em frente ao fórum, eu vi aquelas pessoas de terno e gravata, bem arrumadas, os carros novos assim no estacionamento. Eu falei, eu vou ser isso aí. A mente se abriu ali, eu lembro até hoje daquela visão. Eu vou ser isso aqui, eu vou ser um advogado. Aproveitei, já que eu estava como porteiro, já que era uma profissão bem tranquila, atrás daquele balcão, falei, é a oportunidade que eu tenho de estudar. Eu vou aproveitar o que eu tenho, eu vou aproveitar aquilo ali e vou reverter aquela situação no emprego que eu estou. E aí vieram outras fogueiras santas e eu permaneci no altar, sacrificando. E Deus ia prosperando a minha esposa, porque ela já era autônoma, ela já não trabalhava mais de empregada, e Deus ia abençoando ela e abençoando a gente. Quando eu terminei minha faculdade, eu ingressei no mês seguinte numa pós-graduação. E lá na pós-graduação, teve um dia que eu cheguei cedo. O professor, que é um juiz, ele perguntou, quanto tempo você tem de formado? Eu falei, eu sou recém-formado, tenho meses. Ele, você quer fazer concurso público? Eu falei, não, eu quero montar meu próprio escritório. Ele, mas aonde? Eu falei, no melhor ponto do Rio de Janeiro. Ele começou a rir. Durante aquele dia, na aula dele, eu recebi bullying, porque toda hora ele, o doutor aí que quer montar o escritório na rua tal, no prédio tal, responde isso aí. E eu respondia. Comecei com uma mesa de 1,20 m, um notebook velho, uma cadeira e um ventilador. Comecei com isso. Eu lembro que a minha primeira cliente, ela chegou no meu escritório, eu dei a minha cadeira para ela sentar e atendi ela em pé. Passado 2 anos depois, isso no altar. Fogueira Santa, atrás de Fogueira Santa. O sonho de Deus estava dentro de mim, Deus dá sonho. E aquela palavra que eu falei para aquele juiz, aquela palavra se concretizou. Montei o meu escritório na rua que eu queria montar, no prédio mais conceituado do Rio de Janeiro, de frente para o Fórum, de frente para a Baía de Guanabara, para a Assembleia Legislativa. Mobiliei ele com o que há de mais moderno, de mais conceituado, imóveis planejados. Tanto que o meu escritório ele serviu de portfólio para uma empresa de imóveis planejados, tão bonito que ele ficou. E quando essa cliente retornou para receber a indenização dela, ela se surpreendeu. Ela não acreditou que tinha acontecido. E Deus vai multiplicando de cliente após cliente, cliente após cliente. E agora, 30 dias atrás, eu comprei uma Land Rover
0 quilômetro de 300 mil reais. Eu saí daquela quarta sala na entrada de uma favela para um belo apartamento, um condomínio clube. Eu não vejo preço, eu só vejo qualidade. Eu vejo o que eu quero comprar. Eu quero comprar isso, eu vou lá e pego. Viajo, já viajei para o exterior. Hoje eu tenho um filho abençoado. A minha família foi construída no altar. Hoje não me falta nada. Graças a Deus não me falta nada. O altar me deu tudo. E o fogo do altar está dentro da gente. E acima de tudo, a paz. A paz que vem do altar. Essa paz ninguém dá. Graças a Deus, eu tenho o Espírito Santo, que é a minha maior riqueza. Eu troco tudo que eu conquistei até hoje pelo maior bem, que é o Espírito Santo. Que foi através da fogueira santa que eu recebi o Espírito Santo também. Tudo que eu tenho hoje foi através da fogueira santa. E o principal foi o Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Até lá. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege.